bom? Meus amados irmãos, nós estamos em uma série de mensagens, na carta de Paulo aos Romanos, e a gente começou domingo passado no capítulo 8, e hoje nós daremos continuidade nesse capítulo que é... Quando você diz que é o mais importante, você lê o outro e diz, é o outro, Mas é o coração da carta de Paulo aos Romanos, Nele a gente vê o Espírito Santo e o que ele faz sendo ensinado de maneira primordial. Então, assim, a gente viu que, no domingo passado, que para que a gente possa alcançar a garantia, digamos assim, de que nós cruzaremos a linha de chegada no final dessa maratona, que é a vida cristã, e essa luta que existe do já e do ainda não, A garantia que nós temos que cruzaremos essa linha de chegada, ela não é pelos nossos méritos. Essa garantia que a gente tem, ela é dada pelo Espírito Santo, mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e nada nos separará do amor de Deus. Estamos firmes e seguros em Deus, por isso a gente pode ter a certeza da vida eterna, que essa é a tônica do capítulo 8, O capítulo 8 vai trazer a ideia da certeza que a gente tem, é a palavra-chave do capítulo, e a certeza que a gente tem dessa nova vida no Espírito, A gente viu domingo passado justamente isso, que o Espírito Santo nos concede uma nova vida, uma vida que anda na questão do Espírito, A gente entendeu como é andar no Espírito, viu que não é um jargão gospel, Estou no Espírito, estou na carne, não é bem assim. Andar no Espírito é ter a sua visão, a sua ótica, a maneira como você enxerga todas as coisas pelo viés agora de Cristo Jesus. Você faz as coisas que antes fazia, entre aspas, como comprar uma casa, ter um carro, ir para a praia, Você vive como um ser humano normal, porque por incrível que pareça, o crente é um ser humano normal. Não tão normal, principalmente se ele for pastor, mas o crente é uma pessoa normal. Então ele passa a ver a vida, interpretar a vida através de Cristo. Essa é a ideia de andar no Espírito. Hoje a gente vai ver, e aprove o nosso Deus, numa data tão auspiciosa, o aniversário da nossa igreja, e também foi anteontem, o meu aniversário de ministério, 7 anos. Alguém está mandando mensagem para o pastor na hora do sermão. Rapaz, isso é um pecado medonho. Não pode, meu filho. Vou deixar você aqui, Se você estiver vendo, você vai ver que foi você. Então, assim, a gente viu domingo passado a ideia de andar no Espírito, e hoje, aprove a Deus nessa data tão bela para a gente, 21 anos da nossa igreja, 7 anos do ministério pastoral, o meu ministério pastoral no caso. A gente vai falar sobre adoção, sobre se tornar filho de Deus, de ter uma família, de ter uma herança, de estar dentro de um corpo, de ter sua história, escrita na história de Deus. A ideia de adoção, a gente vai ver isso hoje no capítulo 8, justamente do versículo 14 ao 17. Hoje a gente vai ver que o Espírito Santo, ele nos adota como filhos. Vamos fazer uma leitura do texto, você mantém sua Bíblia aberta, que a gente vai revisitá-lo várias vezes, Tem 5 lugares aqui na frente, viu? Vagos, no ar-condicionado, você já vai imaginando isso. Aqui, já vejo ele ali. Então, tá. Agora vamos chegar junto aí, Vai, pastor, vai dar certo, hein? Poxa, ficar só na oração, igual o Padre da Compadecida, Bota uma coisa de farinha, não, aqui a gente só se preocupa com o espiritual. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do 14, Romanos 8, a partir do 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravizem, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Antes de a gente entrar nessa questão sobre ser adotado por Deus, de ser filho de Deus, uma grande verdade sobre filiação, paternidade divina, sobre ser filho de Deus, a gente precisa salientar. Há um ditado, eu gosto muito dos ditados quando eles são postos à luz das Escrituras, né? Há um ditado que fala assim: todos são filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que isso é mentira. Então os crentes é melhor, nada disso. Estou dizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. A gente já viu, desde que começou a carta de Paulo aos Romanos, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O ser humano se encontra numa situação de pecado, de afastamento de Deus, de luta contra Deus, de rivalidade contra Deus. Tem Deus como seu inimigo. Né? Então, assim, a perspectiva bíblica ela nos mostra que nem todos são considerados filhos de Deus automaticamente. Embora Deus tenha criado todas as coisas, a questão de se tornar filho de Deus é uma questão espiritual, baseada numa confiança e numa submissão ao Senhor Jesus Cristo. Né? Você já viu isso? Ó. Mas todos os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornassem filhos de Deus. Então, se torna, é porque não era. É assim que a Bíblia nos diz. Né? A ideia de filiação espiritual não é algo automático, mecânico. Não é uma coisa assim, papuf. Mas é o resultado de um relacionamento pessoal e redentor com Deus por meio de Cristo Jesus. Aqueles que confiam, se relacionam e se submetem a Cristo como seu Senhor e Salvador, são considerados filhos de Deus. Não é só falar, boca para fora, ou achar. Não estou falando de ter uma religião. Não estou falando de frequentar essa igreja propriamente dito. Eu estou falando de estar em Cristo Jesus, confiar nele, ter ele como seu Senhor, significa que ele manda em você, viver de acordo com o que Deus determina. Andar no Espírito. Então você torna-se filho de Deus. É o que a Bíblia nos apresenta, né? Enquanto assim, aqueles que rejeitam esse relacionamento, aqueles que não confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador, não são filhos de Deus. E quem não é filho, não tem nenhum benefício. Não é? Tem o amor de Deus? Tem, porque Deus ama toda a criação. E Deus abençoa bons e maus, seus filhos e não filhos. Mas há bênçãos espirituais específicas para aqueles que são seus filhos. No passado, no presente e no futuro. Uma hora as coisas vão mudar. Deus vai abençoando todos. Por amor aos seus. Mas em um dado momento vai haver uma separação disso. Em um dado momento, aqueles que não são filhos de Deus vão se encontrar com o Senhor para serem julgados. E é engraçado que essa era a nossa condição. Não éramos filhos, não tínhamos direito a herança nenhuma, a filiação com Deus, a relacionamento com Cristo. Paulo vai dizer isso em Efésios 2:12. Na época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vocês não tinham uma família espiritual. Vocês não faziam parte de um povo. Não Israel propriamente dito, mas o povo de Deus. Isso é muito interessante em qualquer época, mas principalmente na época em que vivemos, é claro, porque quando a gente começa a ver a forma como Deus relaciona-se com o ser humano, a gente entende que Deus projetou o ser humano para relacionar-se com Ele mesmo
e como outros. Ninguém foi feito para viver sozinho, viu? É tanto que lá no Náufrago, o cara pega uma bola e chama ela de Wilson. Bota até uma cara nela. E chora quando o Wilson toma suas decisões, né? Minha bola, meu corpo, e vai para outro lugar. E deixa o pobre sozinho, chora, vem a Oscar, aquela coisa toda, mas são separados em um dado momento, né? Se você não sabe que filme é esse, depois você assiste. Então, assim, não é por acaso que a primeira coisa que Deus faz, quando cria Adão, sopra o Espírito Santo nele, o sopro de vida, Adão toma consciência do corpo. Não é, ô glória, não é nada disso. Não é brigar com Adão, não é dizer nada. É se comunicar com ele. É abençoar, é ter relacionamento com Adão. É interessante porque é comprovado que as pessoas que se sentem fazer parte de algo, ter um relacionamento de pertencimento a alguma coisa, elas vivem melhor. Elas têm uma palavra, uma frase dos nossos tempos, ela tem uma qualidade de vida melhor. Olha, coisa invocada, a qualidade de vida, né? Esse nome de manteiga, quali. Então, assim, a igreja, ela desempenha um papel crucial a convidar pessoas a fazerem parte de algo que é maior do que qualquer outra coisa. A se juntarem a uma família, a encontrar identidade e pertencer a uma filiação que tem origem na cruz do Calvário. A despeito de qualquer experiência familiar que você tenha, porque a gente sabe que não é fácil, né, nos relacionarmos, somos todos pecadores, necessitados de graça, de misericórdia, e não existe família perfeita, viu? Você olha para tantas famílias aí na televisão e fala, nossa, eles são tão lindos, amanhã tá a bomba. Meu Deus, eu estou chocado, que quando a gente vê gente rica, a gente acha que eles não são pecadores, não têm defeitos, né? O povo adora isso, vê gente que diz, nossa, eu estou passado, se separaram, ai, deu uma confusão. Por aí tu tira. Necessitados de graça, como qualquer outra pessoa, condição, status, estudo. Nada disso nos livra do fato de estarmos em um mundo caído e precisarmos da misericórdia de Deus. É tão interessante essa questão de famílias imperfeitas, que na Bíblia você não vai encontrar nenhuma família perfeita. Nenhuma. Vamos olhar na Bíblia o que é família. Isso. A Bíblia ensina os valores da família, a Bíblia ensina o que é família, mas olhando para Jesus, não para os personagens bíblicos. Porque as famílias bíblicas, no texto sagrado, é desmantelo, meu amigo. A de Jesus disse, esse cabra tá doido. Bota ele num negócio ali que ele endoidou. Para essa conversa que é Deus. Aí Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são vocês. Tira um fino. Olha a treta familiar. Bloqueando pessoas no WhatsApp. Gente saindo do grupo da família de Jesus. Confusão. Então, assim, eu não sei qual a sua experiência familiar. Se há divisão, pessoas que não se falam, mágoa, não importa. A experiência familiar que você tenha nessa nova família, que é o corpo de Cristo, que não é perfeita. A igreja não é perfeita. Muitas pessoas têm um entendimento errado de igreja, é tudo hipócrita. Né? É tudo errado, tudo pecador. Isso. A igreja são pessoas que reconheceram que são hipócritas, que são mentirosas, falsas, caídas, necessitadas de graça. Se você está na igreja e se acha bom, está na hora de você começar a mudar a ideia aí, porque bom só o Pai. Amém? Ah, pastor, eu achei que eu era bom, eu achei que o senhor era bom. Não. Significa que a gente é ruim do jeito que você imagina, mas bom, perfeito, só o Pai. Então, igreja não é perfeita. Igreja não é sinônimo de perfeição. Ainda não. Mas nessa família, nós temos um Pai que nenhuma família tem igual. Não importa o pai que você tenha ou que seja bom como for, nessa família tem um Pai que é perfeito. E que Ele ama perfeitamente. Perfeitamente. Que supre todas as nossas necessidades. Vós que sois maus, sabeis da boa dádiva a vossos filhos. Imagina o pai
que é bom e está nos céus. Né? Então, assim, você se sente... São perguntas retóricas, viu? Pra você não responder daí. Depois do culto você pode me procurar e falar para mim. Aí a gente toma... Você vê o que está atrás dessa porta aqui, você vai desmaiar. Porque o banquete está aí, meu amigo. Não é aquela mesa que botaram para Daniel com fruta, legumes, não. O negócio é, meu amigo, de manteiga é grande. Mas preste atenção. Você se sente sozinho? Você se sente como se não fizesse parte de algo? Um lobo solitário, desfiliado da vida, do mundo, das pessoas ao redor, né? A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que esse é um sentimento que ele pode ser e deve ser vencido na nova família, com esse pai que é perfeito e ama perfeitamente, né? Nós não precisamos viver assim. E você sabia que isso é a tônica da pregação do Evangelho? Sabia que a tônica de se pregar o Evangelho é convidar pessoas para essa nova família? O Espírito Santo, então, ele nos adotou como filhos. E preste atenção, à medida que a gente for decorrendo, você vai entendendo isso à luz do texto, para ter a certeza que o capítulo 8 fala sobre essa adoção, sobre essa vida no Espírito, e para que você venha viver melhor, viver de forma mais plena, digamos, no Evangelho. Então, o Espírito Santo ele vai nos orientar em toda a vida. Quando a gente olha para o versículo 13, que vai falar sobre mortificar a carne, né? Olha aí, ó, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quando a gente olha a questão de mortificar a carne, lembrando que carne aqui não é o corpo de fato, mas é nossa natureza caída, egocêntrica, né, que necessita de restauração final. É isso que Paulo fala sobre carne. O tom aqui imperativo poderia erroneamente ser interpretado como uma possibilidade de a gente alcançar esse andar no Espírito, essa ideia de estar nessa nova vida que é dada pelo Espírito. O versículo 13 aqui poderia soar de maneira errônea para alguns, que é algo que nós conseguimos com a nossa força. Como é que a gente faz para ser adotado pelo Espírito Santo? A gente consegue, pai, é só a gente meter a cara. É para quem quer, não é para quem pode. Né? Como é que mortifica a carne? É para quem quer. Calma. O Espírito Santo trabalha conosco a questão da santidade, mas não é o que o texto está dizendo. Não é assim que funciona. Então, assim, quando a gente olha para o verso 14, de maneira pronta é descartado qualquer ideia de que nós somos o agente dessa mudança, essa ideia de andar no Espírito, essa ideia de ser restaurado e viver esse novo. Quando a gente olha para o verso 14, olha aí, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A ideia aqui de ser conduzido pelo Espírito não é ser guiado assim, de pegar na mão, entendeu? De conduzir, no caso de apontar para uma direção. O Espírito Santo está ali estático, parado, você chega para ele e diz, grande mestre, o que é que eu faço? Ele, vá por aqui, não é? Não é um balcão de informações, não é nada disso, não é um mapa que direciona você como viver de maneira mística. A ideia não é essa, o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Uma pessoa. Então, guiado aqui não é um mapa, não é a questão de guia, como a gente entende, né? Em algumas outras religiões, não é essa a ideia. Aqui não é a ideia de simplesmente apontar para uma direção. Para você entender melhor essa ideia de andar no Espírito, que Paulo está falando muito aqui no capítulo 8 de Romanos, dá uma lida lá em Gálatas. A carta toda, 40 vezes. Você vai compreender bem melhor. Paulo vai falar no capítulo 5, no verso 18, de Gálatas, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Já começa a dizer que simplesmente não é uma coisa de apontar uma direção, mas uma maneira de viver que aquilo vai incluir toda a sua vida. Vocês estão entendendo? Está meio coisado assim, não está? Ser guiado pelo Espírito não é apontar uma direção.
você se envolve com o Espírito, ou melhor, ele se envolve com você e ele muda a maneira como você vive. Como você vive. Há uma citação de Hernando Dias Lopes, que ele vai dizer assim, que o Espírito Santo não aponta o caminho que devemos seguir como um vendedor de mapas. Ele nos toma pela sua mão e nos guia como um beduíno no deserto, em uma caminhada com os viajantes pelos montes perigosos e pelos vales profundos, conduzindo-os ao destino desejado. O beduíno é um guia do deserto. Acaba que sabe viver no deserto, sabe passar pelos perigos que tem ali, e ele não diz assim, ó, como faz, né? Aponta com a boca, né? Ali, ó. Onde está o canto? Não, ele vai conosco. Ele toma a frente, né? Toma a frente, Jesus, né? Vai na frente, igual um trator, desmantelo. O Espírito Santo se envolve conosco, passa a fazer parte da nossa vida, habitar em nós. Então ele vai nos direcionando, não é de maneira robótica. Não é que você perde sua vontade ou nunca mais é tentado. Há um relacionamento, há um envolvimento. Sabe quando você começa a andar com alguém e começa a ser influenciado por essa pessoa? É? A gente geralmente vê isso negativamente, né? Pois bem, mas a ideia com o Espírito Santo é o contrário. Ele começa a andar com a gente, ele começa a nos influenciar. E toda a iniciativa, todo o poder que age para tomarmos as direções corretas, vem dele, não de nós. O que a gente pode dar para o Espírito Santo para ele nos dar em troca? Para ele nos conduzir? Rapaz, tu está sendo muito bom, viu? Está orando muito, jejuando muito, dando muito dízimo, elogiando muito o pastor nas redes, eu vou te abençoar mais. Nada disso. Não funciona desse jeito. A ação ativa, vocês estão mortificando por meio do Espírito, no verso 13, é um processo passivo, que a gente vê no verso 14, a ideia de ser guiado pelo Espírito. Nós conseguimos mortificar a carne, porque o Espírito Santo agora nos guia. Porque ele nos deu uma nova lente, no caso duas, para ler a vida na perspectiva daquilo que o Evangelho nos apresenta. Agora você entendeu, não entendeu? Amém. Eu fiz um esforço para você entender, porque é desse jeito. É tão interessante isso que o verso 14 vai dizer, ó, porque todos os que são guiados. Essa palavra guiados aqui, ela vai, o tempo do verbo que ela é apresentado aqui, eu não sei grego, viu? O pastor sabe grego, nossa, não sei nada. O Danone, olha lá, que é bem caro, né? Grego. Então, o cara só toma batavo. Essa palavra aqui, guiados, é uma ação que foi feita no passado, mas que ela acaba tendo consequências na vida toda, né? E ela é de maneira passiva, ou seja, nós recebemos essa ação sobre nós. O Espírito Santo decidiu um dia nos guiar, ele nos guia até hoje, e ele é que toma a nossa mão e nos conduz nesse caminho. Não é por nossa iniciativa, não é porque a gente é bom e escolhe o caminho correto. Não, ele nos conduz nesse caminho. O Espírito Santo, aquele que nos adotou como filhos, ele nos guia. O Espírito Santo também vai garantir a nossa adoção. E Paulo fala de adoção de uma maneira muito bonita, e nos traz alegria sobre esse ensinamento. Nos traz alegria, essa certeza que a palavra nos apresenta. E Paulo aqui compara dois espíritos. Dois espíritos. Olha aí o verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Segura aí. Um acaba trazendo essa escravidão. É o que nós não temos mais. O outro, que é o espírito de adoção, que ele agora nos traz um senso de pertencimento à família de Deus. O Espírito recebido pelo crente, que não é recebido pelo crente no caso, esse que Paulo fala, esse espírito de escravidão, o que Paulo está falando aqui é aquela ideia de viver sobre o jugo da lei. Viver como um condenado. Viver como alguém sem Deus, que sabia, a sua consciência lhe acusava, tu está vivendo de maneira errada. A vida que você está levando não agrada a Deus. Tome cuidado. Como já dizia Johnny Cash, Deus vai lhe pegar. Deus vai lhe pegar. Tome cuidado. Isso passou.
Nós não devemos mais nada para a lei, para o pecado, absolutamente para nada. Nós recebemos um espírito agora de adoção, oposto a esse espírito. Preste atenção, meus amados, como a Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia não foi escrita assim de qualquer jeito. Bora, vai botando aí, é nóis, pronto, está feito. Ixi, está faltando uma parte, bota essa outra aqui, vamos, o que é que tu acha? Não foi feito assim. Não foi feito desse jeito. Outra frase. E os autores aproveitaram a cultura, a maneira de escrever, a retórica, a gramática da sua época para escrever o livro. Porque a Bíblia é espiritual, sim, mas é um livro, viu? E pastor, não sabia que é um livro. Tem regras gramaticais, foi escrito para ler. A gente vai lendo e entendendo. Então, é um livro dentro de uma cultura, dentro de um entendimento da sua época que não tem validade. Mas preste atenção como o Paulo, sabendo feito que só a molesta, usou da inteligência que ele tinha e da cultura ao seu redor para explicar o evangelho às pessoas. Quando Paulo vai falar da adoção aqui, ele pega emprestado, digamos assim, a ideia de adoção no mundo greco-romano, o mundo que Paulo vivia, porque pessoas eram adotadas na sua época. Aí preste atenção, a gente percebe 4 privilégios legais que o filho que é adotado passa a ter como um filho natural. E olhe só como esses privilégios se encaixam com a forma como Paulo vem apresentando o evangelho até então. Ele perde todos os direitos da antiga família. Ele não pertence mais à antiga família. Ganha novos direitos como de um filho legítimo. A gente não está mais em Adão. Nós não devemos mais nada à carne e ao pecado. Segundo, torna-se herdeiro de todos os bens do pai, independentemente dos outros filhos. Lembra do filho pródigo? Lembra da parábola onde o caba contrata um monte de gente para trabalhar, um trabalha 1 hora, outro trabalha meio dia, outro trabalha 2 horas, e o caba que trabalha muito chega porque trabalhou pouco e diz assim, rapaz, ele recebeu o mesmo que eu. Ei, o dinheiro é meu, os empregados são meus, os filhos são meus, eu dispenso minha graça como eu quero. Todos recebem a mesma coisa. Todos recebem a mesma coisa. Terceiro, sua antiga vida é legalmente anulada, tendo o cancelamento de dívidas e você é considerado uma nova pessoa diante da sociedade e diante da lei. Não estou falando do evangelho não, viu? Estou falando lá da cultura greco-romana, como funcionava. Mas diga aí que coisa. Você não deve mais nada à lei, a sua dívida foi anulada, Cruz do Calvário, onde lá a cédula que era contrária a nós foi rasgada, onde lá foi pago o nosso pecado, não é? E por quatro, aos olhos da lei, nós se tornamos agora filhos e filhas desse novo Pai. Que coisa, não é? Parece que foi combinado o negócio, né? E aí, vamos fazer desse jeito que Paulo vai escrever a Bíblia e vai botar isso aqui. Mas não. Paulo olha como funciona a adoção, né? No mundo em que ele vive, e casa perfeitamente como a forma como o Espírito Santo nos adota e todos os preceitos que é cumprido diante da lei e da palavra de Deus para que essa adoção seja estabelecida. E além de todas essas coisas que eu falei, de não dever nada à lei, de ter sua vida antiga apagada, de ter direito a uma nova vida, de estar tudo pago, a adoção nos dá um privilégio sem igual. Nós conquistamos o direito de nos relacionar com o Pai, de falar com Ele, e de ser ouvido por Ele, e dele nos responder. Olha como é que termina o verso 15. O Espírito nos torna filhos de Deus, por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. Isso aqui é sensacional. Paulo vai pegar a palavra que é usada nos evangelhos para falar sobre o fato de ser filho de Deus, que Jesus usa para si próprio, em relação ao Pai, e usa a mesma palavra para falar da nossa filiação para com Deus. Que a gente sabe que não é igual, né? Ou você se acha Jesus? Espera aí, abaixa um pouquinho aí. Mas entenda, nós somos filhos de Deus. Não da mesma maneira que Jesus, mas
como Jesus. Vocês estão entendendo? É meio confuso? Pois é o Evangelho. Mas entenda. O que Paulo está dizendo assim, quem é Jesus? Filho de Deus. Não é isso? É Deus, é Senhor, mas é Filho de Deus. Quem somos nós? Filhos de Deus. Mas é a mesma palavra, Paulo, porque eu estou falando a mesma coisa. Deus nos colocou em sua família. Nós não temos o merecimento. Nós não temos, vamos deixar assim para ficar bem mais fácil, a gente não é filho de sangue, como Jesus é. Vocês estão entendendo? Mas a gente foi adotado e agora passamos a ter todos os direitos de um filho legítimo. Não igual ao filho original, digamos assim, ao filho de sangue, que é Jesus, mas somos filhos do mesmo jeito. Você tem noção do que é isso? Primeiro que Deus, quando olha para nós, Ele não nos vê como pecadores, como impuros, pessoas que não merecem estar na sua presença, o seu amor, porque de fato a gente não merece nada disso. Mas Cristo, na cruz do Calvário, em sua vida antes, e na cruz do Calvário, e na sua ressurreição, tomou o nosso lugar e mudou a nossa condição. Quando Deus olha para o seu povo, Ele vê Cristo no seu povo. E quando Ele olha para o seu povo, Ele vê que todos são seus filhos. Da mesma maneira como Ele olhava para o seu filho. Se relacionava com o seu filho. Se isso aqui não é motivo de nos alegrarmos, que termos a mesma filiação, não no mesmo nível, digamos assim, mas de Cristo, que somos filhos de Deus, assim como Cristo é. Se isso não for uma injeção espiritual para vivermos nossa vida, sempre que a gente tiver cabisbaixo, voltar para o texto, porque a Escritura serve para isso, ler o que a palavra de Deus nos diz e ser fortalecidos. Ninguém está falando aqui de teologia da prosperidade, que você é filho, que você é cabeça e não é cauda, que você é filho de papai, que você vai sair dando carteirada, que tem que comer o melhor da terra. Ninguém está falando dessas besteiras. Porque isso não é nossa herança. Isso não é o que nos define. Essas coisas não são as melhores coisas de Deus. Não são. São detalhes. E Deus dá até àqueles que não são seus filhos. Por que vocês estão preocupados com aquilo que vão comer, beber ou vestir? Quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. E Deus os dá. Se Deus alimenta pássaros e veste a flor do campo, como nem Salomão se vestiu, será que Deus não vai cuidar de vocês, que são filhos de Deus? Olha a diferença. Olha a ideia do que está sendo apresentado à igreja de Paulo e à igreja de todas as eras e a gente aqui hoje. Pertencemos à família de Deus. Não porque a gente merece, não porque a gente fez algo, mas porque Ele quis nos adotar. Porque Ele nos ama. E é interessante isso que, lembra do já e ainda não? Aqui o negócio fica doido. Começa a ferver a cabeça do crente. Porque ele pensa assim, meu Deus do céu, verdadeiramente eu sou filho de Deus e faço parte dessa família. Mas eu ainda não recebi todos os benefícios dessa família. Eu ainda não recebi o dote, a herança. Eu ainda estou nessa transição. O Espírito Santo, ele também testemunha a nossa filiação. Ele garante que somos filhos de Deus, mas ele também vai testemunhar. Ele testemunha primeiro para a nossa consciência que somos filhos de Deus. O Espírito Santo não quer ninguém solto no meio do mundo. Ai, meu Deus, onde é que eu vim, para onde é que eu vou, quem sou eu, né? Ele diz logo, não, você não presta, eu salvei. Né? Como já dizia o corinho, você não vale nada, mas vocês entenderam. Então, assim, ele diz quem somos, ele diz qual foi feita a obra sobre nós, ele diz a posição que ocupamos agora em toda a história do enredo da salvação. E ele vai testemunhando para a gente. Por que tu acha que o nome dele é Consolador, macho? O trabalho dele de fazer isso. Não é de encher a bola do crente. Ei, tem ninguém melhor do que tu não na IBG, viu, pai? É nós, nada disso. Ele diz, você é filho. Então você é servo.
Cumpra aquilo que Deus lhe chamou para cumprir, sua vocação. Preste atenção. Quando a gente olha os documentos da época de Paulo, como funcionava a adoção no mundo greco-romano, tinha toda uma cerimônia para acontecer essa adoção e uma questão burocrática. No final do documento, era feito um documento, tinha assim, testemunho com e o selo de quem testemunha. Eu testemunho que fulano foi adotado por cicrano e dava o sinete, e carimbava naquilo ali, A produção aí está afiada hoje? Projeta aí, meu filho, Efésios 1:13. Eu assino, eu testifico que tal pessoa foi adotada por fulano e selo esse documento. Poste aí, Efésios 1:13. Se não funcionar, grite misericórdia. Olha aí. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que coincidência, não é coincidência. A mesma coisa que Paulo fala em Romanos, ele fala em Éfeso, ele vai falar em Corinto, é a mesma teologia. É a mesma teologia. Fala de maneiras diferentes ali, mas a ideia é a mesma. Olha quem selou o documento. Eu testifico que, não vou falar disso, Arthur foi adotado dia tal, está aqui, e o selo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Está marcado, ninguém toca, pertence a Deus. E vai ficar nessa condição até a volta daquele que o selou para buscá-lo. Para buscá-lo. Pertence e não tem quem tome. É engraçado que a cerimônia da adoção, ela envolvia 7 pessoas, que essas pessoas testificavam que aquela pessoa estava sendo adotada, e se o pai morresse e os outros irmãos de sangue fossem querer tomar a herança do pai e não dividir com o adotado, umas dessas testemunhas tomavam a frente no processo e testificavam, diziam, não, ele é filho, ele tem parte com a herança. E é o mesmo conceito que Paulo usa aqui. Que ninguém pode tomar, como diz o final do versículo, a herança que nos foi garantida e confiada. O Espírito Santo testifica que somos filhos e ninguém pode fazer isso. Lembra Jesus? Deus me dá as ovelhas e eu os asseguro em minhas mãos. E ninguém toma, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É a ideia do que Paulo está dizendo. Foi selado. Ninguém toma. É propriedade exclusiva de Deus. O mundo pode castigar o corpo, pode deformar, o pecado pode ficar acabadinho, feio, coisado, mas o Espírito renova-se. E no dia que a nova Jerusalém descer sobre nós e Deus se mudar de malicuia do céu para a terra, seremos restaurados. E esse corpo carnal, mortal, será glorificado. E o selo que foi posto sobre ele, como nunca fará diferença. Como nunca. É engraçado que Paulo, ele vai usar uma palavra diferente que ele está usando de filho desde o verso 14, aqui no verso 17. Ele usa uma palavra diferente para filho. No 14, a palavra para filho é um filho de qualquer idade, digamos assim. Filho. Mas no verso 17 a palavra é criança. Sabe por quê? Qual a vontade, a participação que a criança tem no processo de adoção? Se tu me adotar, eu vou lavar a louça. Tá ligado, né? Eu sou Flamengo. Ixi, pai, dá certo demais eu e tu. Agora imagina uma criancinha recém-nascida. Não pode nem dizer que é bonita nem feia, que menino novo, né? Meio... Se é feio é o pai, se é bonito é a mãe. Então ninguém sabe. Olha assim e diz, esse menino, vamos levar. A criança não tem papel nisso. Ela não vai dizer que quer... Meu chefe, né? Como era aquele filme que o bebê é o cão? Aquele menino é o cão, não adota aquele menino não. Né? Aquele menino é demais. Então, a criança não é desse jeito. Ela não tem nenhum papel.
só mostra a nossa passividade nesse processo de adoção. Nós não fizemos nada, não demos nada a Deus para que Ele pudesse olhar para nós, nos amar e nos adotar. Foi pela vontade exclusiva dEle. Foi porque Ele quis fazer e ponto final. E meus amados, eu já me encaminho para o fim, preste atenção. Pós aqui sermão, eu tenho uma surpresa para você. Só eu e Jonas e o Espírito de Deus sabem. Gente vai passar mal, gente vai desmaiar, mas você vai se segurar aí. Aguarda aí. O que a gente está vendo aqui, o que a gente está ouvindo aqui não é autoajuda. Não é para você sair daqui se sentindo mais amado, mais lindo, que agora você é uma nova pessoa, que você vai olhar para dentro de si, tirar o seu melhor e você vai vender Herbalife. Não é isso. Que você vai ter suas metas e ninguém vai lhe sabotar. Não é essa a ideia, não é o coach. Não é as palestras TEDx de como, observe, diga para a pessoa do seu lado, você é um vencedor, aí dá na cara da pessoa. Nunca viu essas coisas, não? Tem um negócio doido por aí, o povo paga para isso, viu? O povo paga, não é brincadeira não. A ideia não é essa. Não é autoajuda, não é a ideia de um sentimentalismo. É o testemunho genuíno das Escrituras acerca do Espírito Santo que habita em nós e testifica que somos filhos e herdeiros de Deus. Que é uma obra maior do que qualquer coisa que não foi feita por nós, mas em nós, pelo Santo Espírito de Deus. E o último ponto é que o Espírito Santo vai garantir a nossa herança. Paulo vai usar o conceito aqui de herança para apontar para o futuro. Não é que o Espírito Santo vai morrer, nem Deus. Jesus já morreu e ressuscitou. Mas a ideia de herança é que a gente recebe ela em plenitude no futuro. A ideia de herança sempre aponta para algo que está no futuro. Paulo vai dizer que nesse momento, ainda nós não temos a total herança daquilo que Deus separou para nós. Né? Isso vai acontecer em um dado momento na sua manifestação final. Olha o verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É a ideia de que a consumação final há de acontecer e quando isso acontecer, receberemos a nossa herança. Por esse Espírito que nos selou, ele vai nos levar até o final para que a gente possa receber a nossa herança. Ele é o penhor do nosso resgate, a marca. A gente foi marcado para esse dia. Embora a gente herde tudo do Pai, que somos filhos, herdeiros e co-herdeiros, tudo é de Deus. Tudo é dele, por ele e através dele. Então como é que é isso? Sabe o que é a nossa herança no Evangelho? É ir para o céu, pastor. Oh, coisa linda, meu Deus, eu no céu lá, eu com os anjos, tá? Não, não é. E eu não vou não? Vai. Mas a ideia não é, o céu não é nossa herança. O céu é 5 estrelas, topzera. Mas qual é a graça do céu sem Jesus? Qual é a graça do céu sem contemplarmos a face do nosso Deus? Sem a plenitude do Espírito Santo em abundância. Sabe o que é a nossa herança? É Deus. A nossa herança é Jesus. A nossa herança é a plena comunhão com o Espírito Santo. Não é um lugar, não é um estado, não é o céu propriamente dito. Porque essa ideia de céu o pessoal não entende. Você vai se frustrar, vai não. Mas a ideia é assim, ele vai vir para cá habitar conosco. Você achou que ele ir lá para cima, vamos ficar aqui, macho. Que história é esse lá para cima? Tu é foguete? Fica aqui. Aqui vai ser restaurado. Aqui vai ser glorificado. Nossa herança é o nosso Deus. O salmista diz, a quem tenho nos céus, senão a ti. E na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. Meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele é o nosso quinhão, ou seja, parte do tesouro. Em Cristo somos herdeiros e co-herdeiros da sua glória.
Porque é isso que Paulo fala lá no capítulo 3, 23. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então, quando Deus nos adota, isso é desfeito e podemos participar novamente da glória de Deus, a nossa herança. Mas Paulo diz algo, terminando o verso 17: se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Vixe, pastor, já não gostei, tem uma condição aí, né? Calma. A participação da glória de Deus requer participação no seu sofrimento. Não é que você vai ganhar o céu e participar da glória de Deus, ganhar a sua herança, se sofrer. A ideia não é essa, não é a ideia franciscanismo que você sofre, não é a ideia de pelejar para ter a salvação, a ideia não é essa. A ideia é que porque você é salvo, você sofre. Você está vivendo na contramão do mundo. Você está lendo as coisas ao seu redor com a nova ótica. Você agora anda pelo Espírito e não pela carne. Com toda certeza você vai sofrer. Esse mundo não é brincadeira. Estar em uma rotação diferente dele é estar contra ele. Então, aflições, angústias, medos vão nos assaltar. Vão vir até nós. Vão querer colocar em xeque aquilo que Deus fez em nós. Esse é o sofrimento empírico da fé cristã. Esse é o sofrimento que faz parte de estar em Cristo. Então, o que é que acontece? A gente sofre e pula fora? Nada disso. É igual o pandeiro. Quem gosta de pandeiro aí? Tem um povo que gosta, né? Quanto mais bate, mais faz zoada. Né? Sabemos que todo mundo vai sofrer nessa terra. Então, se é para sofrer, vamos sofrer pela coisa correta. Se é para padecer fazendo o que é correto, vamos padecer. Mas não porque seremos salvos via sofrimento, mas é porque faz parte pisar nas pegadas de Jesus, sofrer. Tardos e necios de coração, vocês não sabem que convinha que o Cristo sofresse para entrar na sua glória? Aí a gente que é corredeiro, tira um fino. Nós não sofreremos como ele sofreu, ninguém vai fazer isso. Nós sofreremos aquilo que nos cabe na vida cristã, na caminhada cristã, mas com o bálsamo do Santo Espírito, com o renovo, com o reforço que vem de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, não dá para comparar essa leve e momentânea tribulação que vem sobre nós com a glória que há de ser revelada. De maneira nenhuma tem como comparar. Meus amados irmãos, eu termino, vou até fechar minha Bíblia para você não se aperrear. Eu estou querendo comer bolo, pastor. Calma. Eu estou há um ano esperando isso. Só para você ver como a história da Bíblia não é solta, não é por acaso. Paulo não tirou isso da cabeça dele, foi escrevendo e vai juntando com um monte de pedaço e pronto. A gente viu alguns termos, algumas coisas que Paulo usa para expressar essa ideia da adoção. E não sei se em você deu tempo, porque o sermão tem que ser enxuto, né? De alguns estralos, mas guiados pelo Espírito, guiados. A ideia de um beduíno que nos guia no deserto, adotados como filhos, receberam uma herança, uma terra prometida. Isso lembra você alguma coisa? Lembra, pastor? Um filme que eu vi ontem, Os 10 Mandamentos. Vamos ficar com a Bíblia. A história de Israel. E é bem interessante porque o verbo a qual Paulo usa aqui para guiar era o mesmo que era usado para falar de Israel sendo guiado no Egito. Quando Paulo fala de adoção, é a mesma ideia de Israel ser escolhida e adotada por Deus como filhos. É tanto que a expressão usada aqui para filho de Deus, Deus vai falar através de Moisés para Faraó, diga a Faraó que assim diz o Senhor, Israel, o meu primeiro filho. É as mesmas palavras que Paulo usa sobre ser guiado, ser adotado, ser filho.
Interessante isso. E quando Paulo chega na questão da herança, a gente sabe que a herança para Israel era a terra prometida. Mas essa ideia de herança, à medida que a manifestação de Deus, a revelação de Deus, a palavra, vai ter nos seus livros acrescentados, a história vai correndo, a gente começa a entender que essa herança não é propriamente dito um local físico, a terra prometida, porque Israel chegou na terra prometida, mas não aproveitou a terra prometida, não achou descanso. Então a gente começa a ver que é algo que está mais à frente, que é algo que aponta para o futuro. A gente começa a ver que essa herança não está aqui. Não é algo que se pode achar como... Não é que tem no fim do arco-íris um baú com ouro, mas a ideia é que você pode buscar algo e encontrar. A ideia não é essa. Lembra que eu falei para você ler Gálatas? Paulo vai dizer que Cristo, em Gálatas, é a semente de Abraão. Né? Lembra-se que quando Deus se manifesta para Israel, na figura de Moisés, para se manifestar a Israel como um todo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vim trazer sobre vocês a promessa que eu fiz a Abraão. Através de vocês, todas as famílias da terra seriam abençoadas, não é? As promessas que são feitas a Abraão, elas vão ter sua plenitude, o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que Jesus é o descendente de Adão. Então a gente vê a história de Israel, caminhando no deserto, vagando, sendo guiado por Deus, adotados por Deus, né? Tendo a ideia de uma herança, mas Israel nunca consegue alcançar isso. Falha miseravelmente. Deus manda Jesus, que vaga no deserto por 40 dias, cheio do Espírito, porque logo após seu batismo ele é enviado ao deserto para ser tentado. E Jesus é o Israel perfeito, o Filho de Deus, porque Satanás escuta no seu batismo: "Esse é meu Filho amado, quem me compraz." E ele é guiado no deserto e é tentado acerca de sua filiação. Se és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E a gente vê esse perfeito Israel, que é guiado por Deus, que é o Filho de Deus, que é a herança em pessoa, a promessa feita a Abraão, o descendente de Abraão, caminhar entre nós. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos herança com Jesus. Todas as promessas feitas a Abraão são cumpridas na pessoa de Cristo. Cristo é o descendente, Cristo herda toda a herança. Mas nós estamos agora em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer co-herdeiros em Cristo. A promessa de tudo aquilo que Deus disse a Abraão foi cumprida na pessoa de Cristo Jesus e entregue a nós. O que isso quer dizer? Que a minha e a sua história está na história de Deus. Temos parte com a história do cosmos, da criação, da redenção, da restauração de todas as coisas. Somos povo de Deus, filhos de Deus. Estamos em Cristo, portadores e receptores das promessas feitas a Abraão. Por isso que a igreja tem poder e autoridade para proclamar o Evangelho e dizer para pessoas que estão aí fora que vivem perdidas, sem pertencer a algo: ei, existe um Deus que adota pecadores caídos, perdoa seus pecados e transforma eles em filhos. Em filhos. Essa promessa foi feita e cumprida na pessoa de Cristo Jesus e recai agora sobre nós, sua igreja. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Meus amados irmãos, eu quero orar, dando fim à nossa celebração. Você fica aí que logo após tem alguns avisos e a grande surpresa. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, meu Pai, por essa verdade, por essa certeza da adoção no teu Santo Espírito, por aquilo que ele tem feito sobre nós, meu Pai, e em nós. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que fazem parte da Igreja Batista do Gramoré, já fizeram parte um dia,
essa igreja que há 21 anos está aqui, meu Deus, abençoando e anunciando, meu Deus, que existe o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que redimiu um povo escolhido e que está restaurando todas as coisas através desse povo, que agora é filho de Deus. Eu te agradeço pelos meus 7 anos como pastor à frente do teu rebanho, sou grato ao Senhor por isso e peço que o Senhor me dê sabedoria para continuar conduzindo o teu povo. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, deixa eu beber água. Logo após os avisos, você que veio preparado, né? Você vem aqui à frente. Você que nos visita, não se sinta compelido, envergonhado, nada disso. A gente vai ter nosso momento ofertório, né? Um momento entre você e Deus, não tem música, não tem fila, tem só você aqui e o faz, né? Aquela peça que está ali vai ser projetada para cá já, no piloto automático. Então é um momento entre você e Deus, você vem e o faz. Procure uma célula mais próxima de sua casa, onde a gente tem sido abençoado em nossas células. Hoje a gente teve nosso batismo lá no Absoluto, né? Muito bom, por isso que o pastor de vocês está parecendo um gringo nas terras tupiniquins, né? Ele ficou bronzeado. Então, um momento muito bonito, né? E sem igual. Eu quero, as mulheres estão aqui na produção, né? Eu quero agradecer aos irmãos da Igreja Batista do Gramoré, né? Porque primeiro eu agradeço a Deus pelos meus 7 anos de ministério. Agradeço a minha esposa. Não tem outra pessoa não para trazer, sempre é tu. Não tem ninguém, né, para fazer isso. Eu nem chamei, boy. Deixa eu dar aqui. Peraí que você vai. Keverson queria estar aqui, viu? Cadê ele? Ele está aí, ele queria. Próximo ano é você, meu parceiro. Você dormiu, ó, ele pegou. Eu agradeço a Deus, a minha esposa, porque sem ela eu não estaria aqui. É muito parte da esposa do pastor abençoar o ministério dele ou atrapalhar, o que é o caso, né? Não é o meu caso, né? O meu caso, que pareceu isso, né? Cida tem me abençoado grandemente, minha mãe, né? Minha mãe me abençoa de maneira sem igual. E eu peço perdão à igreja, né? É o dia da expiação, aquele sacrifício uma vez por ano. Nesse dia eu peço perdão à igreja. Se eu disse alguma coisa com vocês, se eu pisei no seu pé, você sabe que eu sou meio doido, né? Mas vocês que me escolheram para isso aqui, né? Aí bota esse caba doido aí, então, né? Eu espero que esteja abençoando vocês, porque eu sou grandemente abençoado por essa igreja, né? É a joiazinha da coroa do meu ministério, é a Igreja Batista do Gramoré. Enquanto Deus quiser, nós estaremos caminhando juntos. Eu não tenho nenhuma ideia de vou para outro lugar, vou para uma mega igreja. Mega igreja é qualquer igreja que prega o evangelho. E graças a Deus nossa igreja vive através da palavra. Nossa igreja está firmada em Cristo Jesus e na palavra, não por causa de mim, não por causa de vocês, mas por causa do Senhor Jesus. A gente só faz o básico, a gente não faz nada de diferente, de novo, a gente só faz o que é para fazer e Deus tem nos abençoado grandemente por isso. Agradeço aos irmãos pela paciência, pelo amor, né? E eu já sei que já tem uma coisa aí. E lembra da surpresa? Sim, logo após você vem, os que foram preparados, vieram preparados para dizimar, ofertar, e depois a gente vai organizar uma fila aqui, né? Que, meu amigo, tem negócio chique ali, meu amigo. Tem até aqueles café expresso. Isso é louco, isso é outra coisa, pai. Preste atenção. Sim, se algum dos irmãos quiser se prontificar, ajudar as irmãs que fazem os bastidores, porque você quando vai tomar chá ali, café, alguém prepara. Ou você acha que vem um anjo aqui e entrega como entregaram a Jesus no deserto? Não. Então, estamos carecendo de pessoas para ajudar esse ministério de bastidor, de fazer esse cafezinho, de fazer com que a igreja se torne mais aconchegante, né? Então, você procura Valdelice, irmã Andresa, quem? Kaline, e vão lhe inteirar. Você passa por um treinamento de 20 dias. Não. É coisa simples, tá bom? Alguém sabe o que é isso? Mufumbo. Tá vendo aí? Deus usou Jonas, ele saiu numa missão,
Ele disse, eu vou achar. A oficina nem abriu ontem, viu? O dia inteiro. Traz ligações e ligações e tá aqui, ó. O famigerado mufumbo. Não dá para fazer chá hoje, né? Mas domingo que vem você toma o chá de mufumbo, viu? Aqui, ó, mufumbo. Desentope, serve um monte de coisa. Você incrédulo, que disse isso não existe. O pastor tá louco. O negócio de mufumbo não existe. Tá aqui, ó, mufumbo. Ó. Tá vendo aí? Tá vendo, meus irmãos? Amém? Tá vendo? Nunca mais seja incrédulo, meu irmão, quando teu pastor te falar alguma coisa. Viu? Nunca mais seja incrédulo. Amém? Tem que falar, boy. Vai cantar pra mim, é? Aqui, daí. Uma música autoral que nós fizemos pro nosso pai. Ei, se fosse um negócio desse, eu saía. Eu não aguentava, não. Meus irmãos, nós somos gratos pela vida do nosso pastor. Estou aqui representando a liderança da nossa igreja como um todo, né? Nós sabemos que... Vai livro grosso, rapaz. Nós sabemos que nosso pastor tem sido uma bênção na nossa vida. É notório, né? É notável, todo mundo que conhece o pastor percebe que ele é zeloso com a palavra de Deus, com a Escritura. E nós somos muito gratos por termos um pastor que realmente se dedica, que estuda, que realmente corre atrás. Tanto é que não adianta nem pesquisar outras coisas, o cara só quer livro, só quer saber de livro, pesquisa com a esposa, e aí o que é que está precisando, não sei o que, não. Eu pedi um carro, disse que era caro. A segunda opção foi o livro. Mas agradecemos, né? Quem convive também mais de perto sabe que nosso pastor também é uma pessoa extremamente acessível, né? Tem até quem mande áudios de 1h da manhã, que fura e folga, mas enfim. Cadê Gabriel? Ele tá ali. Mas ele está sempre... Mas depois da menina dele, ele parou. É verdade. Ele não tem tempo mais não, de nada. Não ia dizer quem era não, o mas... tempo que ele tem para mandar o áudio, ele pega no sono, com o telefone na mão. Ele até tenta, mas não consegue não. Mais ou menos. E assim, né, toda a personalidade do nosso pastor, todo mundo já conhece, quem se aproxima, né, acaba se admirando do nosso pastor, agradecendo por ele ser zeloso com a Escritura, por ser alguém que está sempre pronto a nos aconselhar, exortar quando é preciso, né? E então queremos dedicar esse presente aqui ao nosso pastor em nome da igreja. Os irmãos podem, juntamente comigo, agradecer a Deus pelo nosso pastor, e é isso. Fala, Deus abençoe. Próximo ano não é você não, próximo ano é outra pessoa. Se você olhar todas as fotos eu recebendo presente é deles. Aí ele fala, sabe o que? Foi eu que dei a ele. Amanhã tá no Instagram. Ali, olha pra lá. Ó. Que amor é esse?